O grande dilema da Bíblia, irmãos. Dilema significa você ter que escolher entre duas opções insatisfatórias. Aparentemente, nenhuma das duas que você escolher vai trazer a real solução que você precisa. Isso é um dilema. É quando você fica em dúvida. Não tem uma opção melhor, sabe? Não tem algo... Eu só tenho isso para escolher. E existe um dilema na Bíblia. Quando nós dizemos que Deus é justo, que Deus é santo, tem alguns textos bíblicos que nos mostram e nos colocam essa dúvida. E agora? Para qual caminho eu vou? Porque se Deus é justo e se Ele é santo, e a gente acabou de dizer, nós fomos justificados. Ele bateu o martelo na mesa do tribunal celeste e disse, você está livre das suas acusações. Como esse Deus que é perfeitamente justo e perfeitamente santo, Ele pode salvar um pecador? Como? Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 17, versículo 15, irmãos. Aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo, tanto um como o outro. O que o texto fala? São coisas que o Senhor odeia. A minha versão diz, são coisas abomináveis ao Senhor. Talvez se você é um cristão um pouquinho mais antigo, você vai entender. Deus tem alguns pecados que Ele odeia. Mas um pecado é abominável. Qual pecado que é abominável? Quando a gente dissemina contenda entre os irmãos. Isso Deus abomina. É mais do que ódio. É algo pior do que o ódio. E o texto aqui está dizendo que tanto o justo, aquele que justifica o ímpio, que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Só que a gente acabou de dizer que nós somos pecadores miseráveis, dignos da ira eterna. E esse Deus, a Escritura Sagrada nos diz que Ele nos justificou. E agora? O texto está dizendo que aquele que justifica o ímpio, que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. E agora? Como é que a gente resolve essa questão, irmãos? Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa. Que coisa é essa? Que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Isso é Abraão questionando Deus. Quando Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor trataria o justo como ímpio e o ímpio como justo? Colocaria os dois no mesmo lugar? É uma contradição, talvez. Um dilema. Aí você pode me perguntar, Deus ele não pode simplesmente perdoar? Ele não pode simplesmente apagar os nossos pecados, as nossas culpas? Ele não manda isso pra gente? Perdoa o seu irmão quantas vezes? 7 vezes? 70 vezes 7. Perdoa. Perdoa. Se seu irmão pecar contra você 70 vezes 7 vezes, você deve perdoar. Ele não manda a gente fazer isso? Deus não pode simplesmente perdoar? Ele é o dono de todas as coisas, não é? Ele não pode simplesmente apagar os nossos pecados e está tudo certo? Pode, irmãos? Ele pode? Não pode. Não pode. Porque Ele é um Deus justo em perfeição. Se eu disser para vocês, irmãos, que eu vou dizer para vocês por que Deus ele não pode, irmãos, fazer isso. Primeiramente porque Ele tem valor infinito. Como assim, irmãos? O único insulto
A única ofensa, a menor que seja, como a gente já falou aqui, ela faz com que qualquer pequenino erro que a gente cometa contra Deus seja algo grotesco, algo miserável, algo vil, algo sujo, porque Deus tem valor infinito. Eu vou explicar para vocês com as palavras de John Piper. Olha o que John Piper fala aqui. Deus é infinitamente digno de ser honrado. Mas o pecado diz o oposto. O pecado diz que existem coisas mais desejáveis e mais dignas. Até que ponto isso é grave? A gravidade de um crime é determinada em parte, irmãos, pela dignidade da pessoa ofendida. Infinitamente, Deus é essa pessoa infinitamente querida. Ele ocupa um cargo de infinita dignidade. Então, por que ele não pode justificar o pecador simplesmente sem deixar de ser justo? Porque ele é essa pessoa. Ele é tão perfeito em justiça, ele é tão perfeito em sua santidade, que ele deve punir o pecado. Ele deve punir, matar o pecador. Ele deve, irmãos, ele deve isso. É a natureza de Deus que diz isso. Sabe por quê? Porque se ele não faz isso, ele está se tornando um Deus injusto. Segundo, irmãos, por que Deus não pode simplesmente perdoar? Porque ele é Deus justo e o seu amor também é justo. Alguém talvez pode levantar a seguinte pergunta: Deus não é amor, irmãos? Sim, ele é amor, só que ele é amor justo. Aqui, irmãos, a gente às vezes comete um erro. Quando a gente destaca muito o amor de Deus, a gente esquece da justiça, sendo que os dois eles trabalham em igualdade, é uma balança perfeita. Deus não age em amor e esquece a sua justiça. Ele não age um em detrimento do outro. Ele não é justo e esquece o seu amor. É algo perfeito. É algo balanceado. Não tem uma moedinha que pese para um lado e... Não, é perfeito. Eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem isso. Imagina, irmãos, há 500 anos atrás, que um escravo na Espanha, ele rouba o seu mestre, ele rouba o seu dono. Ele subtrai um bem do seu mestre. Naquela época, irmãos, o roubo era punido com morte. Punido com morte. Ele rouba, o seu mestre olha aquele pecado, ele foge, e depois de um tempo ele é pego. Esse homem ele é pego. E um monte de gente viu ele roubando. Um monte de gente testemunhou ele roubando. Só que ele é pego. A pessoa que o pegou leva até o mestre dele. E ele exige, irmãos, o seguinte ao seu mestre: Ô mestre, seja misericordioso. Olha com amor para mim. A gente cria um problema aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque a lei da época exige a morte. E agora? O mestre está com um dilema. Eu amo ou eu perdoo? Ou eu acuso? Ou eu condeno? Eu perdoo ou eu mato? E agora? A gente vive, irmãos, numa sociedade que não consegue sequer suportar essa tensão no reino dos homens. Como a gente pode entender completamente como esse mesmo ponto se relaciona com Deus? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, de um homem que ele tem poder para condenar. Um homem. Eu estou falando de um Deus que ele deve condenar. Porque a sua justiça exige que ele condene. Por que Deus não pode simplesmente perdoar? Terceiro, porque ele é o juiz de toda a terra. Kennedy gosta bastante de política. Você acha que o Supremo Tribunal Federal ele é justo ou injusto? Não me responda. A gente está gravando. Todos os irmãos entenderam. Vocês têm noção do que é justiça? E vocês acham que Deus deve perdoar o pecador? Logicamente falando, não.
Deus não deve perdoar o pecador porque a justiça dele exige. Ele é o juiz de toda a terra. Se o juiz de toda a terra começa a tratar com parcialidade, começa a tratar com não, eu vou perdoar. Como é que esse juiz vai ser visto? Como é que os juízes da terra vão ver esse juiz? Ele é o exemplo, ele é o juiz de toda a terra. Ele não pode simplesmente perdoar. Eu vou trazer um exemplo para você. É bom trazer exemplos que vocês imaginam, né? Imagina que você chega na sua casa, G. Eu vou trazer um exemplo pesado, Paulo. Você chega na sua casa. Eu gosto de trazer exemplos pesados porque são exemplos que a gente consegue entender. Você chegou do trabalho na sua casa. Você abriu a porta. Você olha para a cozinha, tem uma poça de sangue na sua cozinha. A Paula está caída. A Vitória, caída. Foram assassinadas brutalmente. Você vai para o seu quarto e você vê um homem matando a sua filha. Só que você é crente. Você virou um touro, um leão na hora. Só que ele não vai matar esse homem. Ele é crente. Crente e o Espírito Santo o domina naquela hora. Ele pega aquele homem, ele amarra aquele homem, aperta aquele homem e não deixa aquele homem fugir. Ele chama a ajuda dos vizinhos, os vizinhos ligam para a polícia vem, prende esse homem é levado ao tribunal. O tribunal, o juiz, ele olha para aquele homem e o juiz é bonzinho. Ele é bonzinho. Ele fala, eu sou bonzinho. Eu não vou te condenar. O que você vai fazer, Gê? Eu vou dizer o que ele vai fazer. Ele, no mínimo, ele vai achar que aquele juiz é pior do que o assassino. Ele viu a família dele brutalmente assassinada, irmãos. E aquele juiz está dizendo, eu sou bonzinho, eu vou te perdoar. Eu vou te perguntar, irmãos, você acha que Deus deve perdoar o pecador? Ele pode simplesmente perdoar? Não. Ele não pode fazer isso. Porque ele é extremamente justo, perfeitamente justo. G, você conseguiria cantar aquela música da Ivete Sangalo? Quando o juiz dissesse assim, eu sou bonzinho, eu vou perdoar esse criminoso. Aquela música, alegria. Conseguiria cantar essa música na hora? Hilari Larie. Não. No mínimo, ele brigaria com o mundo todo. Ele anunciaria para todo mundo que aquele juiz é injusto, é iníquo. Aquele juiz é um juiz ladrão. No mínimo. Como então, irmãos, Deus pode perdoar os ímpios e salvar os pecadores? Concordam comigo que isso é um dilema? É uma questão difícil de resolver? Essa é a grande questão da Bíblia, irmãos. É a grande dúvida da Bíblia. A grande questão que a gente precisa tentar responder. Porque senão o Evangelho se desfaz. Eu espero, irmãos, sinceramente, que você tenha chegado até aqui comigo com uma sensação ruim. Com uma sensação pesada. Caramba, esse irmão só falou coisa ruim até agora. Que a gente é pecador. Que a gente merece o inferno. Que esse Deus ele odeia o pecado e odeia também o pecador. Que existe um dilema e esse Deus não pode perdoar o pecador. E agora? O que vai ser de mim? O que vai restar de mim, irmão, se esse Deus não pode me salvar? Qual vai ser a solução, a saída para a minha vida, para a minha alma? O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? O que eu devo buscar? Para onde eu devo olhar? Se eu não posso ser salvo?
Essa pergunta os apóstolos fazem a Jesus. E Jesus responde, sabe o quê? É impossível. 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 A gente chegou até aqui sufocados, eu espero. Com vontade de sair deste lugar. Não quero mais ouvir essa mensagem, irmãos. Está desconfortável. Que a gente tenha essa sensação. Que a gente tenha essa necessidade, irmãos, de entender que somos merecedores de sermos punidos, jogados na mais profunda jaula do inferno. E eu quero, irmãos, agora responder sobre o que é esse dilema. A resposta para esse dilema, existe uma resposta na Bíblia para esse dilema. Quem aqui já ouviu falar, e eu falei para as crianças que eu ia responder o que era propiciação. A gente leu lá no começo. Fala comigo. Propiciação. Propiciação. Alguém aqui sabe me explicar o que é propiciação? Não. Essa é a palavra mais importante da Bíblia. Porque se não for isso, nós estamos trancados nessa jaula que eu falei para vocês. O que significa propiciação, irmãos? Nós sabemos qual é o significado da resposta, da palavra que resolve esse dilema. Eu estou dizendo para você que a propiciação resolve o dilema. Resolve essa questão que a gente não conseguiu resolver. O que é propiciação? Propiciação, irmãos, é um sacrifício feito no lugar do culpado. Um sacrifício que justifica, que satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. Propiciação é esse sacrifício substitutivo, que substitui e que aplaca, que resolve toda essa justiça que Deus exige que o homem pague a Ele. Somos devedores e o nosso pecado é pecado de morte. O sacrifício, irmãos, foi Jesus. E eu quero entender com vocês. Porque essa ideia, e eu já estou indo para o final da mensagem, depois do final da mensagem eu quero cantar mais 2 louvores com um grupo de louvor. A ideia aqui, irmãos, é escandalosa. É um escândalo. Deus quis ser escandaloso. Ele propositalmente quis ser escandaloso. Ele quis ser escandaloso. O que significa escândalo? Vamos lá, igreja. O que é um escândalo? Algo exagerado, que chama a atenção de todo mundo. Quando um escândalo acontece na sua rua, irmãos, o que você faz? Eu sou curioso. Assustada. Eu saio para ver também. Eu saio para ver. Eu abro a janela, eu fico ali perto e digo, o que esses caras estão falando? A Rebeca sabe. Um escândalo, irmãos, ele gera essa curiosidade em nós. Está acontecendo uma gritaria na sua rua. Como é que você consegue ficar frio dentro de casa? A Rebeca consegue, eu não entendo como. Porque Deus usou de escândalo. Sabe como? Irmãos, imaginem a cena. Deus, ele coloca Jesus na cidade mais movimentada da época, a cidade mais bagunçada da época. E Jesus, ele anda por aquelas ruas apanhando. O Filho de Deus
é exposto em vergonha por toda Jerusalém. Ele fica nu, só com uma tanguinha, apanhando. E enquanto ele passa na rua de Jerusalém, enquanto ele caminha apanhando pelas ruas de Jerusalém, aquele alvoroço, seguindo Jesus, acompanhando Jesus. O que está acontecendo? Eu ia perguntar. Eu sou curioso. Rebeca não, a Rebeca ia ficar dentro de casa. Eu vou lá ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Esse homem apanhando aí do nada. Escândalo, irmãos. Deus Pai constrói um escândalo. É como se ele quisesse, irmãos, agora chamar a atenção. Ele constrói o palco. E existe uma atração principal neste palco. Existe uma atração principal neste palco. Um homem de Nazaré, que era bom, poderoso em palavras, poderoso em obras. Esse homem, irmãos, ele é envergonhado. Ele é reduzido, irmãos, à vergonha. É como se Deus, irmãos, ele levantasse um outdoor. Quem aqui já viajou nas estradas? Não tem aqueles outdoors grandões? Não tem? Não sei nem se é outdoors que fala. É outdoors. Tem aqueles outdoors, irmãos, gigantescos que você consegue ver o anúncio de longe. É como se Deus emplacasse o seu filho naquele lugar. E o que está anunciando nesse outdoor é que esse homem, ele é maldito, vergonhoso. Ele está sendo humilhado. Ele vai morrer. Sabe o que Jesus, o que Deus Pai faz? Ele faz com que esse homem saia nas capas dos jornais. 4 homens diferentes. Um pescador, um médico, o outro cobrador de impostos, o outro sobrinho de um discípulo, escrevem sobre esse acontecimento e eles começam a fazer cópias desses escritos. E esses jornais, irmãos, são copiados e transmitidos para as nações, para outros povos, para as outras eras, e séculos depois a gente tem esse mesmo jornal aqui, dizendo que esse Jesus, há 2000 anos atrás, ele sofreu algo vergonhoso, algo que denegriu a imagem dele, algo que o reduziu à vergonha, à maldição. Eu quero falar um pouco com vocês, irmãos, sobre esse sacrifício. Por que Jesus? Por quê? O que esse homem tinha? Por que esse sacrifício? Por que essa propiciação? Sacrifício que substitui. Por quê? Primeiro, irmãos, quem foi que pecou contra Deus? O homem. Só que o homem ele pecou contra um Deus eterno. Quem devia pagar essa dívida? O homem. Só que o homem não pode pagar um Deus eterno. Ele vai morrer. A dívida vai continuar. A menos que um homem que tivesse vida em si mesmo se oferecesse, fosse voluntário. Porque eu não posso, irmãos. Imagina que meu irmão ele precisa de um carro. Eu estou com o carro do meu pai, eu não tenho carro. Ele precisa de um carro emprestado. Eu estou com o carro do meu pai. Eu empresto o carro para ele. Eu estou emprestando o meu carro? Eu estou emprestando o carro do meu pai. Eu não tenho carro. Jesus não poderia oferecer a vida dele se ele fosse uma criatura. Porque a vida dele... A sua vida é sua, Rebeca? O fôlego de vida que você tem é seu? Você poderia oferecer a sua vida? Porque a vida não é sua. Ela é emprestada. Tinha que ser alguém que tinha vida em si mesmo. Não pode ser uma criatura. Não pode ser um anjo. Se um anjo descesse e morresse, não ia adiantar.
Se um arcanjo descesse e morresse, Miguel, ia adiantar? Não. A vida de Miguel, a vida do arcanjo, a vida dos anjos, a minha vida, a vida sua, a nossa vida, não é nossa. A Bíblia fala que quando a gente morre, o nosso fôlego, o nosso espírito volta ao Deus que o deu. Não é nosso. Só que Jesus, irmãos, primeiro, por que aquele que morreu no madeiro, irmãos, devia ser Deus? Tinha que ser Deus. Porque ao Senhor, primeiro, ao Senhor pertence a salvação. Ele não compartilha com ninguém. Ao Senhor pertence a salvação. E a mesma Escritura diz lá em Isaías 42:8 que Ele não divide a glória dele com ninguém. Imagina toda essa obra de salvação sendo feita por terceiros. É incabível, não tem como a gente imaginar o Deus que pertence a salvação a Ele, que não divide a glória dele com ninguém, terceirizar a salvação. Não tem como. Por que tinha que ser Deus? Porque a Deus pertence a salvação. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Por que aquele homem deveria ser Deus? Porque ele precisava ser voluntário. Ele tinha que entregar a sua vida, não a vida de outro. Muito fácil chegar, eu vou levar meu irmão para morrer lá. É a vida dele, não a minha. Ainda assim, se fosse eu, não seria a minha vida. Porque a minha vida não é minha, a vida é de Deus. Mas tinha que ser alguém, irmãos, que... Olha o que Jesus fala em João 10:18. Ninguém me tira de mim, mas eu dou de mim mesmo. Tenho poder para dar e poder para tomar de volta. Este mandamento recebi do meu Pai. Olha só o que ele está falando. Que a vida que ele tem não é igual à vida dos anjos, que foi Deus que emprestou. Não é igual à minha vida, que foi Deus que emprestou. Ele está dizendo que a vida é dele, que ele tem autoridade para dar e para tomar. Em outras palavras, aquele homem que está morrendo ali no madeiro, que está sendo humilhado, envergonhado publicamente, estampado no outdoor, de vergonha, de maldição, aquele homem é Deus. Ele não é só homem, ele era o único que podia fazer isso. O único. Terceiro, por que aquele homem deveria ser Deus? Porque ninguém, irmãos, ninguém além dele poderia suportar o que ele suportou. E eu vou explicar para você. Se a gente colocar, irmãos, Jesus de um lado da balança, toda a sua perfeição, toda a sua pureza, a sua justiça, todo esse valor que nós falamos que ele tem. E do outro lado da balança, irmãos, a gente coloca toda a criação, todos os homens, todos os anjos, todos os homens importantes e menos importantes, as galáxias, todos os sóis, toda a pedra preciosa, toda a rocha pesada, todos os planetas. Nada, irmãos, iria contrabalancear. Porque Jesus tem um valor infinito. Infinito. Nada é mais valoroso, mais precioso do que Jesus. E ele se entrega. Era necessário que este Deus, que também era homem, morresse e derramasse seu sangue na cruz. Ele, irmãos, esse Deus, ele foi o que o Pai não era. O Pai não era homem. O Pai não era homem. Ele não tinha corpo. Jesus, ele tira, ele arranca a sua veste de glória divina. Ele tira. Ele se coloca, irmãos, ele chega diante do Deus Pai, ele fala, Pai, é o seguinte, a sua justiça exige morte, não é mesmo? Todos eles vão ter que morrer. Cada um deles vão ter que pagar. Eu vou no lugar. Eu vou no lugar. Só que, filho, se você decidir ir no lugar, você vai ter que sofrer com tudo. Tudo que esse povo merece, esse ladrão, esse mentiroso, esse traidor, esse estuprador, esse assassino, esse sociopata,
Tudo que ele merece, você vai sofrer no lugar dele. Eu preciso deixar isso claro. Eu sei, Pai. Eu sei. Estou aqui tirando a minha espada, estou jogando de lado. Estou tirando aqui a minha capa divina, eu estou deixando de lado. Eu vou tirar aqui também, Senhor, meu Pai, a minha coroa. Estou colocando aqui. Eu vou no lugar. Mas, filho, tem mais uma coisa. Você precisa saber disso. Todo o cálice da minha ira que eu derramar sobre esse povo vai cair sobre você. Eu sei, Pai. Eu sei. Eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles. Mas, filho, esse povo te rejeita. Esse povo me rejeita. Esse povo não merece, filho. Pai, eu sei. Eu estou decidido. Eu vou no lugar deles. Quem aqui já assistiu o filme A Paixão de Cristo? É doloroso, né? Pesado. Só que aquele filme tem um risco, irmãos. Tem um perigo de fazer a gente pensar uma coisa errada que a gente não pode pensar. Quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de sacrifício, quando a gente fala de propiciação. Aquele filme é tão pesado nas torturas, nas armas que o Império Romano usava, no jeito como Jesus era insultado, como ele era mutilado, como ele era torturado, que é perigoso a gente pensar que Jesus ele salvou a humanidade pelo tanto que ele sofreu. Pelo tanto que ele sofreu, por toda aquela dor que ele sentiu. É perigoso a gente achar isso. Jesus não salvou a gente por causa disso. Vocês lembram como começa o filme? Quem aqui lembra claramente como é que começa o filme? Jesus está no Getsemane. E o que acontece no Getsemane, irmãos? Ele está orando. Está orando com os discípulos não aguentam vigiar. Eles estão dormindo, com sono. E o mestre, ele está passando a maior angústia que alguém poderia passar. Tanto é que a Escritura nos diz, irmãos, a palavra que a Escritura nos fala é que ele suava sangue. A angústia dele era tamanha que ele suava sangue. E ele orava assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Irmãos, eu pergunto para vocês, será que esse medo de Jesus, que esse pavor de Jesus, que essa angústia de Jesus, era porque o Império Romano ia sacrificar ele? Será? Mas foi tão pesado, Diogo. Foi tão pesado aquele sacrifício. Olha o tanto que ele apanhou. Colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. Furaram as mãos e os pés. Será que era por isso que ele estava pedindo para o Pai afastar aquele cálice dele? Será? Irmãos, sabe por que Jesus estava tão desesperado? Porque tinha chegado a hora. Aquilo que o Pai tinha falado para ele: você vai beber o cálice da minha ira, tinha chegado. Jesus, irmãos, ele não estava pestanejando frente à morte. Ele não estava com medinho do sacrifício romano, do método romano de tortura. Ele não estava com medo daquilo. Sabe por quê? Porque futuramente, 70 anos, 80 anos depois, homens comuns padeceriam coisas piores. Eles iam servir de tochas para iluminar a cidade de Roma e morrer queimados. E sabe como eles morriam? Cantando. Eles morriam cantando, irmãos. Alegres, dando risada. Sentindo dor, uma dor profunda, mas alegres. Orando pelos seus inimigos. Vocês lembram de Estevão? Ele ora enquanto tem pedra atingindo o olho. O rosto dele, ele está orando pelos seus inimigos. Jesus, irmãos, o Mestre Supremo, ele não estava com medo do sacrifício, da punição romana. Ele não estava com medo disso, irmãos.
Ele sabia que no momento que ele pegasse aquele cálice e virasse, ele estaria bebendo a ira do Deus Todo-Poderoso, justo e santo, que eu acabei de contar para vocês. Um Deus que não pode perdoar porque Ele é justo. Ele não pode simplesmente esquecer porque Ele é santo. Isso deve encher o nosso coração de temor, irmãos, porque Jesus, Ele decidiu beber cada gota deste sacrifício, dessa ira, deste cálice de ira, cada gota, Ele não deixou passar nenhuma. Ele está no madeiro, na cruz, e ele começa a falar o seguinte: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Por que você se alonga no meu auxílio e das palavras do meu bramido, Senhor? Jesus, ele está dizendo o seguinte aqui, irmãos, ele está orando no Salmo 22. Ele entende, irmãos, que quando ele pega esse cálice, irmãos, ele entende que o Deus Pai, ele vai voltar as costas para ele. Sabe por quê? Não porque Deus Pai está com dó. Deus Pai não está com dó. A Bíblia diz, irmãos, em Isaías 53, que Deus Pai moeu ele e ele se agradou daquilo. Ele se agradou de fazer Jesus sofrer. Ele se agradou de machucar Jesus. Ele se agradou de colocar em Jesus a ira dele. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Jesus, no momento em que ele sai daquela oração do Getsêmani, que ele pega o cálice da ira de Deus, ele passa a ser só pecado. Começa a estampar no peito dele cada lapada que ele tomava de chicotada, de prego, de cuspe, de insulto, o pecado da azul no peito. Nas costas dele estava o pecado da Érica. E ele começou a carregar o pecado de cada um. O meu e o seu. Aquela mentirinha que você conta para sua mãe. Aquela mentirinha que você conta para sua filha. Ele começou a carregar, irmãos, aqueles 6 milhões de judeus mortos por Hitler nas costas. O assassinato de Hitler. Ele começou a carregar nas costas todo o pecado que era antes um insulto contra Deus. E ele vira, o que ele vira, irmãos? Maldição. Maldição. Toda essa história que eu tive que contar para vocês, que eu tive que usar o tempo, eu não costumo fazer isso, mas que Deus falou, olha, você vai ter que pregar isso tudo num culto só. É para que no final, cada um deles entenda o quanto eles foram perdoados, o quanto eles são amados, o quanto eu amei eles, o quanto eles precisam entender o quão terrível era a jaula de pecado, de ira, de inferno que eles foram libertos. Eles precisam entender. Por isso eu preciso pedir para vocês, e eu insisti para vocês durante a mensagem, irmãos, você não pode achar que você não é tão bom, que você não é tão mal assim. Você não pode achar isso. Porque se você acha isso, você joga fora tudo isso que eu estou falando para vocês. De um homem que era Deus, que ele decidiu assumir o meu lugar na cruz. Ele decidiu carregar o seu pecado na cruz. Ele decidiu tomar cada porrada na cara porque você merecia. Mas ele não quis que você fosse. Porque você era digno, porque você era mocinho, porque você era bom, não. A Escritura Sagrada nos diz que ele nos amou mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Toda essa mensagem que sufocou a gente até o talo e deixou a gente em alguns segundos sem respirar, nos traz alívio. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você hoje está apto a falar do Evangelho para as pessoas. E entender que você vem na igreja, que você faz alguma coisa para Deus, que você doa uma oferta na igreja, que você fala, que você vive em santidade, que você ora, não porque você merece, não porque você é bom, não.
Não! A Bíblia Sagrada nos fala que você não é. A Bíblia Sagrada nos fala que você não é. Mas o apóstolo Paulo diz que justificados pela graça gratuitamente. Não é mérito seu, não é mérito meu. Jesus, ele bebe o cálice da ira de Deus. Deus Pai vira as costas para Jesus de propósito, não por dó. Não porque Jesus estava extremamente machucado, porque ele não consegue ver o mal. Jesus se tornou maldição por mim e por você. Que horas são? 8:02. Para acabar, eu vou ler com vocês Hebreus capítulo 10, versículo do 5 ao 23, e eu finalizo. Hebreus 10, 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou. Eu vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aleluia! O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Aleluias! Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Porque um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio de véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus, irmãos, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos nos colocar de pé, igreja. O Evangelho de Jesus foi pregado hoje e ele merece louvor, ele merece honra e ele merece glória. Este homem que morreu, ele ressuscitou. Ele pagou o nosso preço. Ele pagou, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele tomou de volta a vida dele. Eu quero cantar uma canção para a gente finalizar com o grupo de louvor. Aleluia, Jesus. Porque hoje, irmãos, a gente não vive mais culpados com esse sentimento de culpa. A gente é livre. Ele nos encheu de graça, de verdade.
E a gente tem essa esperança. Vamos cantar um pouco dessa esperança, irmãos.